tema agora é a Petrobras. E meu boa noite antes para o advogado e sócio da Fato Inteligência Política, Favete, Rafael Favete. Boa noite, Rafael. Boa noite a você, a todos da bancada, a todos que nos veem. Bem-vindo, viu? Novamente. Bom, gente, antes vamos lá para Brasília, só para atualizar a situação da Petrobras. O presidente Lula se reuniu no começo da noite com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio à fritura que o Jean Paul Prats vem sofrendo na presidência da companhia dentro do próprio governo. De Brasília, a Luciana Amaral tem as últimas informações ao vivo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Esse encontro aconteceu, então, aqui no Palácio do Planalto. Durou cerca de 40 minutos. Foi só mesmo entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad, ele entrou e saiu sem falar com os jornalistas, portanto, sem anúncios, depois dessa reunião de agora à noite com o presidente Lula. No entanto, o ministro conversou com jornalistas ao longo do dia. Ele, então, negou que ele interfira numa eventual troca da presidência da Petrobras, disse que o assunto não é da alçada dele e nem discutiu isso com o presidente da República. Ele disse que o que ele discute com o Lula são os cenários econômicos da empresa e do executivo. O presidente Lula, ele quer ouvir ministros, técnicos, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar uma decisão pela eventual substituição do Jean Paul Prats à frente do comando da Petrobras. O Prats, ele tem batido de frente com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em vários assuntos. O mais recente, então, é a questão do pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras. Inclusive, o Haddad disse hoje que a próxima reunião do Conselho da empresa deve sim tratar desse tema. O ministro tem levado informações para o presidente Lula sobre a situação do caixa da estatal. E hoje, o Haddad disse que a empresa está robusta, com um bom caixa e com um bom plano de investimento. Vale a gente lembrar aqui que o governo tem interesse nesses valores para tentar equilibrar as contas públicas. Tanto que hoje o Haddad disse que ele também espera uma definição mais clara dos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional para então sim definir o alvo do resultado primário de 2025. Caio, volto contigo. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí no Palácio do Planalto. Ô, Favete, qual que é o desenho mais provável aí, a sua aposta desse desfecho da crise na Petrobras? Veja, Caio, a nossa análise é de que essa crise não é da Petrobras em si. É porque ela é a dimensão mais saliente, evidentemente, das brigas internas dentro do governo, no geral, e, de certa forma, a carência de um centro de governo claro, de um centro de governo sólido. É óbvio que a Petrobras, como sendo, enfim, a maior empresa do Estado brasileiro, ela tem quase um megafone nela, né? Isso é, as brigas internas do governo acabam refletindo na Petrobras de maneira muito alta. Isso não é de agora. Em outros governos também aconteceu a mesma situação. Porém, o que é diferente um pouco agora é o tempo das coisas. Isso é um tempo que se arrasta nas coisas. Eu não lembro, Caio, de ter visto dossiê contra CEO da empresa nos últimos 10 anos. Apesar de tudo que a Petrobras passou nos últimos 10 anos, eu não lembro de ter visto isso. E também não lembro de uma disputa tão explícita. Olha, todas as grandes corporações têm disputas internas. Isso é absolutamente natural. Todo governo tem disputas internas. Isso é absolutamente natural. Mas também é natural que elas acabem. Também é natural que elas se extingam logo. E eu acho que o meu call, que você perguntou, meu call é que essa semana vai ser exatamente igual à semana passada, à semana retrasada, a outra semana. Então, aí num prazo de uma semana, 15 dias, 20 dias, ouso arriscar que em até 30 dias, nós vamos continuar vendo a mesma situação na diretoria da Petrobras, isso é, não há uma saída de Jean Paul Prats, não há uma antecipação da saída dele, a continuação de um processo de desgaste entre dois grandes líderes do governo, que é o ministro das Minas e Energia e o presidente da companhia, dois ex-senadores, aliás, dois ex-senadores que entraram por suplência, dois ex-senadores que batalharam juntos ali dentro, dois ex-senadores que fizeram propaganda para este presidente na campanha, mas que vão continuar aí, de certa forma, ombro a ombro. Portanto, o meu call é que Jean Paul Prats continua presidente da Petrobras e continuará sofrendo aí, de certa forma, um processo de desgaste.
Ô Jussara, você que acompanha aí diariamente Palácio do Planalto, Congresso, Supremo, o governo tem o diagnóstico, esse diagnóstico que o Favete coloca, de que não se trata de uma crise apenas de Petrobras, né? Se trata de uma crise de governo, com intriga, um queimando o outro, dossiê circulando, colocando mais ministros. O governo tem esse diagnóstico ou não tem? E entendo como que o governo quer resolver, não só essa crise, mas esse diagnóstico todo de um problema estrutural do governo Lula III. Olha, Caio, você falou em governo, mas quem tem esse diagnóstico dessa disputa de poder, né, que está envolvendo a Petrobras é o próprio presidente Lula e ele não está gostando absolutamente nada dessa disputa. Tanto que nessa trama ali de intrigas, o que ficou claro ao longo dos últimos dias é que quem seria ouvido ali seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não teria uma posição ali contra Prates, exatamente, né, com o atual presidente da Petrobras. Isso porque, Caio, como a gente vem contando e relatando, essa fritura pública de Jean Paul Prates, ela é patrocinada pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Embora isso não seja dito publicamente, apesar da entrevista de Silveira para a Folha de São Paulo, que fica muito claro ali. Ele não diz, mas diz tudo, justamente ali nas entrelinhas. E, apesar disso, né, diante dessa situação assim, Lula quer deixar ali que o Fernando Haddad seja um conselheiro ali mais neutro nessa situação. Por quê? Haddad até pode reconhecer ali alguns problemas ali de Prates na condução e tal, mas tem um entendimento de que não precisa fazer uma troca assoberbada, imediatamente, que daria tempo ao tempo até resolver a situação de Prates ali, enfim, até encontrar uma solução de fato para presidência da Petrobras. Enfim, essa briga interna tem incomodado bastante o presidente Lula. Tem uma questão sintomática, que essa reunião hoje à noite, né, no final da noite, no começo da noite, aliás, entre Haddad e Lula, estavam só os dois. Então é mais difícil de apurar quando só tem duas pessoas envolvidas numa reunião. Durou 40 minutos e tem muita gente dizendo, o tema não foi Petrobras e tal. Mas o que se sabe, Caio, é que quando Haddad e Lula se reúnem sozinhos é porque Lula está bastante irritado e quer muitas explicações ali também. Como Haddad tem sido visto como essa pessoa que pode ajudar a acalmar essa crise, então fica a expectativa do que de fato os dois conversaram. Mas tem uma percepção, sim, de que Prates ganhou um fôlego aí para seguir ainda no cargo durante um tempo e amenizar essa crise, até porque o presidente Lula quer tirar o foco da crise, fica tentando, né, há muito tempo implantar ali uma agenda positiva e fica irritado com uma crise criada dentro do próprio governo. É o presidente, né? Cabe a ele tentar resolver. E aí, Thaís? Olha, eu estou rindo aqui, Jussara, porque eu e Caio, a gente estava falando exatamente sobre esse pacto do silêncio entre o Haddad e o Lula, porque a gente não consegue apurar nada que eles falaram nessa reunião, né? A gente fica com vergonha, né? Se sente mal, né? De não conseguir. Fala assim, eu não tenho uma informação. Não temos nenhuma informação, né? E se serve de consolo, nem nós, nem ninguém da imprensa, pelo menos até agora, eu estou de olho aqui, não conseguimos piscar. E é óbvio que essa estratégia é uma resposta a esse excesso de vazamentos que aconteceu, que a gente acha ótimo, né? Porque a gente trata dos temas todos aqui, mas vazou, inclusive, que o presidente Lula ficou irritado com o excesso de vazamentos. Então, o pacto de silêncio dos dois. Quem não gosta da entrada do Fernando Haddad nessa disputa é o entorno do ministro Alexandre Silveira, o entorno do ministro Rui Costa, porque temos 1 ano e 4 meses de governo Lula e 1 ano e 4 meses em que Haddad nunca apareceu numa contenda envolvendo a Petrobras, em que tudo estava sendo decidido de acordo com o que queria Alexandre Silveira e o que queria Rui Costa. Então, a chegada de Fernando Haddad, a chegada de Aloysio Mercadante, ainda que seja paralelamente, como um nome que vai assumir ou o conselho da presidência da Petrobras ou até mesmo a companhia, isso assusta um pouco, porque eles são esse tipo de quadro que vai direto ao presidente, é recebido pelo presidente e está ao lado
lado do Lula há mais tempo, né? São quadros do PT, são quadros ligados aí sim diretamente à pauta do governo e não a uma aliança política, como é o caso de Alexandre Silveira. E o próprio Haddad, na disputa com o Rui Costa, e ele já tem uma lista grande de briga, o Haddad chega também com essa visão moderada. Olha, o caixa da companhia está tranquilo. E o caixa da Petrobras hoje tem mais de 20 bilhões de dólares. Os executivos financeiros da empresa, que já estiveram lá e ainda estão, tem um número mágico que diz, olha, se bater em 8 bilhões de dólares, acende uma luz amarela, a Petrobras precisa entender o que está acontecendo. Mas não é o caso, está longe disso. Então, não tem risco para investimento, não tem risco para pagar dividendos, nem nada disso. Bom, gente, antes de eu jogar para o Favete, vamos dar uma olhadinha nesse material que nós pegamos com exclusividade, né? A Petrobras respondeu aos pontos de um dossiê que vem sendo compartilhado desde a semana passada por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com críticas à gestão de Jean Paul Prats. Nós preparamos uma ilustração. Na verdade, o dossiê tem 11 trechos, nós tivemos acesso a ele também, destacamos aqui para facilitar 4 deles, mas o restante vocês podem conferir no site da CNN. Então vamos chamar ali, pegar 4 pontos e a gente resolveu pegar os pontos que citam outros ministros que até agora não estavam incluídos. Esse primeiro ponto, a acusação do dossiê. A acusação é de que Jean Paul Prats não inseriu nos projetos a conclusão de planta de fertilizantes em Três Lagoas, que seria um pedido do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e atrapalhou a retomada de fertilizantes da planta da ANSA no Paraná, que seria, segundo o dossiê, um pedido da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O que a Petrobras nos respondeu com exclusividade? O processo licitatório para o reinício das obras da planta de Três Lagoas deve ser iniciado em dezembro de 24 e começar a operar até o final de 28. E, do mesmo modo, a retomada da operação da ANSA está em processo de aprovação e trâmites internos. Pois bem, vamos lá para um outro ponto desse dossiê que nós pegamos, dossiê contra Jean Paul Prats. O que diz? Diz que ele não apresentou um plano consistente para a retomada da indústria naval. E a resposta é que estão em construção hoje para módulos, plataformas próprias, P-78, P-79, além dessas, estão também em fase de final de contratação para a construção de outras plataformas. Vamos pegar uma outra acusação desse dossiê que nós tivemos acesso. A acusação de que o Jean Paul Prats manteve bolsonaristas em cargos estratégicos da companhia, em especial na área de transição energética. Resposta da Petrobras para a CNN com exclusividade. A empresa conta com um corpo técnico, extenso, diverso e competente, como em qualquer carreira pública. Ressalta que todos os gestores passam por minuciosa análise de critérios de competência técnica e integridade. E, por fim, a acusação do dossiê é de que Jean Paul Prats manteve o preço do querosene de aviação alto, que seria uma reclamação do ministro Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, e do Celso Sabino, ministro do Turismo. Mandamos para a Petrobras, não respondeu que Jean Paul Prats tem esclarecido publicamente que o preço das passagens aéreas não pode ser atribuído unicamente ao preço do querosene e que aumentou, na verdade, o preço do querosene baixou 19% ao longo de 2023. Eu, particularmente, acho mais interessante esse material do dossiê, que ele coloca, supostamente, insatisfações de outros ministros com o Jean Paul Prats. Tem ali uma série de medidas, mas ele evolui para outras insatisfações de outros ministros. A íntegra do dossiê e das respostas da Petrobras com exclusividade à CNN estão no site da CNN. Ô, Favete, eu tenho uma sensação de que, e você fica à vontade para divergir, de que o Palácio do Planalto, especificamente o presidente Lula, ele caminhou na semana passada para demitir, sim, o Jean Paul Prats, mas ele notou um jogo, vamos dizer assim, subreptício, né? Um jogo pesado e possivelmente muitos interesses, possivelmente também interesses escusos por trás de toda a movimentação para derrubar o Jean Paul Prats. E aí que ele falou, opa, peraí, vamos tentar resolver de outra forma. Você tem essa percepção? Quando ele olhou para quem estava avançando para a Petrobras, ele olhou o Centrão e aí falou, não, deixa eu reorganizar o jogo com o meu time, pegou o Mercadante para conversar, pegou o Fernando Haddad para conversar, gente da estrita confiança dele. É por aí? Eu acho que assim, talvez é um pouco mais do que uma semana. Eu acho que naquela reunião que ficou famosa no Brasil inteiro, do Conselho de Administração, uma das penúltimas que tiveram, na qual houve a retenção da distribuição extraordinária,
Eu acho que até ali você podia pensar que estava mais quente, vamos dizer assim, na cabeça do presidente, a ideia de uma antecipação do mandato de Jean Paul Prats por alguns motivos. Porém, o que aconteceu, ao que parece, né, o que a gente, enfim, infere do que aconteceu nos dias seguintes daquela reunião, na qual talvez o próprio presidente da Petrobras disse o seguinte: presidente, eu não falei, presidente Lula, que isso ia acontecer, que, enfim, que não se poderia, não poderia usar esse dinheiro para investimentos, aquela coisa toda que a gente ouviu falar. Eu acho que talvez ali o presidente Lula começou a achar que havia uma supervalorização nos ataques a Jean Paul Prats e talvez ele começou a dar ouvidos à defesa de Jean Paul Prats. Né? Então, eu creio que, derivado dessa sua questão, eu creio que o que estamos a ver nesse exato momento é um presidente Lula que começa a ouvir um pouco mais assim, Jean Paul Prats na sua ideia de ficar, evidentemente, na presidência da Petrobras. E por isso que uma das, talvez, estratégias do grupo opositor a ele, como eu já disse, é absolutamente natural que em qualquer governo, em qualquer corporação, você tenha disputas pelas cadeiras, isso é absolutamente natural. Mas, voltando, eu creio que talvez uma das estratégias dos grupos, ou do grupo que quer a mudança na cadeira principal da Petrobras, fazer com que ele peça para sair e não que venha de uma ordem do presidente. Portanto, Caio, eu não sou, evidentemente, jornalista e estou aqui sempre para aprender com vocês, mas me parece que há uma tentativa de implementação desse projeto. Isso é, vamos ver até quando o CEO consegue se sustentar e, bem, se ele pedir para sair, não é uma interferência, né? Então, eu acho que o presidente entendeu isso e o presidente da Petrobras também entendeu muito bem essa situação e vai aí se mantendo. O fato é que, Caio, cada dia que passa e não há uma sinalização do Palácio do Planalto clara, o Jean Paul Prats vai ficando na cadeira. Esse é o ponto, talvez, mais do que essencial para nós entendermos de que toda essa história, como aquilo que você falou, a Thaís falou também, é que talvez seja uma briga que esconda um problema maior no governo, que é a falta de uma centralidade, de um enquadramento das questões de governo, como a gente já viu na comunicação, né? A gente já viu na comunicação, lembramos, semanas atrás a gente viu isso, e agora estamos vendo na Petrobras. É isso. O Favete traz um ponto interessante aqui. Eu vou lembrar o que ele disse na primeira entrada dele, quando ele disse que não é um problema da Petrobras, é um problema político. E ele tem razão, a gente vem tratando disso essas semanas, esses dias todos. Mas vai virar um problema da Petrobras se seguir essa agenda que está reclamada por esse dossiê. Investir em fertilizantes dá errado para a Petrobras, né? Já deu errado, está dando errado para a Unigel, que é outro ponto, inclusive, do dossiê, né? Investir em gás no Brasil também dá errado, porque demanda um investimento em infraestrutura gigantesco. Investir na indústria naval dá errado, como já deu, né? Então, a resistência de Jean Paul Prats não é uma resistência pessoal dele, é uma resistência, inclusive, técnica do próprio corpo da Petrobras, que mostra por A mais B que a cobrança desses investimentos é uma cobrança porque isso vai gerar prejuízos à Petrobras. E o Jean Paul Prats responde, inclusive, com o CPF dele. O Jean Paul Prats, os conselheiros que estão lá e os outros diretores, se assumirem investimentos e projetos que gerem perda de rentabilidade e prejuízos na Petrobras. Então, não é ainda um problema da companhia, mas vai passar a ser e não vai demorar se esse projeto apresentado, né, nesse dossiê e tantas vezes dito publicamente pelo próprio ministro Alexandre Silveira for levado à frente. Bom, Jussara, em um minuto para responder, o que mais chama atenção é que a gente está falando de um presidente da República com 78 anos, já foi 2 vezes presidente, tem 50, 60 anos de política. Como que o Lula, com toda essa trajetória que tem, deixa o governo se esvair nessas crises fratricidas dentro do núcleo do seu governo? Rapidamente, né, Caio? Exatamente a grande questão do governo agora diante disso. A Petrobras é apenas uma das crises a serem resolvidas, né? Além disso, tem a questão da popularidade. A gente vê que o governo tenta ali desesperadamente dar algumas respostas, tentar reverter todos esses aspectos negativos. Mas é fato, tem uma série de reclamações, inclusive, sobre o ministro da Casa Civil, Rui Costa,
que é o centro do governo e, inclusive, apanha bastante, né, internamente, tem muito fogo amigo, pela falta de liderança ali de um centro de governo, como você disse, mais forte, que possa ajudar a resolver essas crises. Está caindo tudo no colo do presidente Lula, Caio. Rafael Favete, advogado e sócio da Fato Inteligência Política. Muito obrigado, viu, Favete? Eu que agradeço mais uma vez. Jussara Soares, até amanhã. Thais Herede, até amanhã. E uma boa noite para todos.